Sim, lógico, é evidente. A gente não tem como não falar desse jogo entre Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil, onde a gente se vê diante de mais uma polêmica envolvendo a arbitragem e, só para variar, envolvendo o tal do VAR, né? E enquanto a gente não tiver o impedimento marcado de forma semiautomática, conforme a gente viu no Mundial de Clubes, a gente vai continuar presenciando esse tipo de coisas. Por quê? Porque quem traça a linha e quem interpreta o negócio está sendo o ser humano. Esse é o ponto, essa é a questão. E aí a gente vê claramente, indo direto ao ponto, a gente vê claramente que as linhas foram traçadas de forma equivocadas. É ombro ou é braço? É braço ou é ombro a referência? Porque a gente vê aí claramente que as linhas foram traçadas no braço. Nos braços foram traçadas. Se a gente for então usar o critério protocolar de ombro, a gente vai ver que está na mesma linha. Não é? E se está na mesma linha, não é impedimento, o gol é legal. Mas aí de novo a gente vai entrar no estágio da interpretação, para um lado ou para o outro. E como é que eu consigo resolver isso? Eu consigo resolver isso com o impedimento semiautomático. Acabou. Não tem essa de ficar sequer perdendo tempo com um negócio de VAR, traçando linha. Isso aí é coisa do passado. Coisa do passado. Isso já não cabe mais. Parece distante, absurdo, mas você hoje pensar em fazer a demonstração de linhas tracejadas para definir um impedimento, sabendo que a gente tem uma tecnologia que está muito além para evitar esse tipo de coisas, a gente então define que linhas tracejadas para definir impedimento é coisa do passado. Então, fica aí o desafio para a dona CBF procurar imediatamente resolver coisas como essas. Agora, ontem eu trouxe aqui uma situação de quando que nós vamos ter paz na CBF. Mas parece-me que as pessoas, elas pouco ligam para isso. Porque se eu não tenho paz na CBF, eu não tenho condições de resolver isso aí. Entendeu? Ou melhor, eu vou continuar presenciando cenas como essas. Sabe por quê? Porque isso aí é gestão, isso aí é administração do futebol, isso aí é se preocupar com os detalhes, isso daí é investimento. Mas se eu tiver preocupado como presidente da CBF e me defender o tempo todo, porque toda hora está aparecendo uma coisa nova sobre acusação ou suposta acusação, aí eu deixo de ver coisas importantes como essas. Ah, tu está dizendo que a culpa é do Samir? Não, não estou dizendo que a culpa é do Samir, eu estou dizendo que a culpa é de um negócio que já está enraizado como errado há muito tempo. E que por conta disso a gente não consegue andar de forma igualitária no que tange a tecnologia do futebol para evitar situações como essas, já que nós estamos falando de erros de arbitragem por conta de interpretação para um lado ou para o outro. É isso. E aí, continuando na questão do jogo, para mim o resultado mais justo seria empate, ou de 1-1 ou de 0-0. Apesar de estar jogando fora de casa, para mim o Palmeiras teve mais domínio do jogo, tirando os primeiros 30 minutos. Tirando os primeiros 30 minutos de jogo,
onde o Corinthians fez aquele papel de pressão inicial, conseguindo inclusive o pênalti, que aí acabou não convertendo, o Palmeiras depois começou a exercer e praticar o seu futebol de passe rápido, de transição rápida, de contra-ataque, de domínio, e começou a levar muito mais perigo, né, para o gol adversário, no caso para o gol do Corinthians. E o Corinthians achou um gol com aquele cara que não está jogando nada, ou não jogou nada nessa partida, mas que por ser o cara que desequilibra, por ter essa capacidade técnica, ser diferenciado, foi lá e com muito estilo cabeceou, tirando do Everton depois de um cruzamento perfeito do Mateuzinho. Não é? Então é isso. Jogos como esses, jogos clássicos que ninguém quer perder para ninguém, ele normalmente se define, como a gente sabe, por detalhes, no detalhe. Infelizmente, nesse caso, esse jogo teve a interferência da arbitragem, que, ao meu ver, pode inclusive decidir o jogo. Porém, eu acredito que o Palmeiras vá jogar ainda melhor lá no Allianz, no jogo de volta. Se vai se classificar ou não, isso aí é outra história. Se o Corinthians vai conseguir suportar a pressão ou se vai até de repente surpreender o Palmeiras lá, isso é outra história. Mas que houve aí uma interferência por conta de uma interpretação errada e uma execução errada das linhas tracejadas, ao meu ver, houve. Que não deveria estar mais existindo. Ok? Essa é a minha análise sobre esse jogo aí do Palmeiras e Corinthians, do Corinthians e Palmeiras. Falando de outros jogos, o Fluminense se recupera, competição diferente, mas se recupera, ganhando então do Internacional por 2-1. O Cruzeiro surpreendentemente empata a segunda partida em casa, jogando com um time de menor expressão pelo Campeonato Brasileiro, como todos nós sabemos, foi com o Ceará no final de semana, e agora com o CRB pela Copa do Brasil. E ainda bem que nesse caso teve o VAR, porque a dona Edna ia marcar um pênalti totalmente inexistente para o Cruzeiro em cima do CRB. Vasco também empata com o CSA, ou o CSA empata com o Vasco, e o Bahia ganha do Retrô por 3-2, um jogo até meio que surpreendente, porque o Bahia ainda deixou o Retrô fazer 2 gols. Hoje a Copa do Brasil, hoje quando eu falo hoje é nesta quinta-feira, dia 31 de julho, ainda tem São Paulo e Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Mineiro. Certinho? Beleza? Vamos continuar acompanhando. Abraço!